Olá, seja muito bem-vindo ao canal João Paulo Fonseca. Eu sou o pastor João Paulo Fonseca e estamos juntos para mais um vídeo. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre a importância de um comentário expositivo na sua biblioteca. Bom, na semana passada a gente falou um pouquinho sobre o comentário expositivo, como preparar um estudo ou um sermão expositivo. A gente também abordou um pouquinho sobre isso, né? E agora, saindo dos comentários expositivos, a gente vai para o comentário exegético, que geralmente é um comentário mais técnico, é um comentário que possui assim, informações mais profundas, no sentido de analisar o que o original está dizendo. O original que eu digo é o texto original da Bíblia, da Palavra de Deus. Qual é a mensagem original? Então, geralmente, os intérpretes da Bíblia, né, eles primeiro fazem uma exegese, ou seja, eles vão aqui no texto bíblico para poder buscar informações no próprio texto bíblico, se baseando muitas das vezes numa análise nos idiomas originais, no caso do Antigo Testamento, o hebraico e o aramaico, em algumas partes, e no Novo Testamento, no caso o grego, para poder trazer uma exposição do texto fiel à mensagem original do autor bíblico. Então, geralmente, por exemplo, né, a gente pega aqui uma das cartas de Paulo, por exemplo, né? A gente pega, por exemplo, sei lá, 1 Coríntios, 2 Coríntios, né? Paulo, ele foi o autor dessas cartas, né? Tanto de 1 Coríntios como de 2 Coríntios ou Romanos, por exemplo. Mas a gente precisa entender qual foi o público-alvo dele, qual foi o seu propósito em escrever essa carta, qual é o gênero literário desse texto que ele está escrevendo, e principalmente analisar cada versículo dentro do seu contexto que está inserido ali no capítulo, e também analisar a fundo cada palavra, cada frase, cada versículo, cada capítulo inserido nesse livro, de acordo com o pensamento original do autor, no caso o apóstolo Paulo. E o comentário exegético nos ajuda a ter esse entendimento. Então hoje eu quero mostrar um pouquinho como funciona um comentário exegético. Eu peguei aqui como exemplo, né, o comentário de Êxodo, da série Introdução e Comentário, série Cultura Bíblica da editora Vida Nova. Tem ótimos comentários exegéticos no mercado, a editora Shed tem publicado excelentes comentários exegéticos, né, de vários livros da Bíblia. Vou deixar aí na descrição alguns desses comentários da própria editora Shed. Tem uma série de comentários exegéticos da Vida Nova também. Nós já temos aí de 1 Coríntios, temos de Apocalipse, de Levítico, temos também de 1 Pedro, de Filipenses, né? Então tem vários comentários exegéticos. A Cultura Cristã também tem uma linha de comentários exegéticos muito bons também, né? Tanto do Novo Testamento como do Antigo. O Champlin também trabalha dentro dessa linha, mas eu quero mostrar no comentário de Bolinhas, que é o comentário série Cultura Bíblica da editora Vida Nova, como funciona. Eu disse no vídeo sobre comentários expositivos, o mais importante para você estudar é a Bíblia, tá? Então tenha sempre um texto bíblico nas suas mãos. Mas o comentário exegético ele é muito importante, principalmente para você fazer uma interpretação bíblica correta, tá? Porque às vezes a gente está lendo a Bíblia e a gente pega aqui algum versículo, alguma passagem, que às vezes nos deixa um pouco assim com dúvidas, porque às vezes o texto bíblico ele traz aqui expressões, fatos, muito do contexto da época, 2.000, 3.000 anos atrás. E o comentário exegético, ele traz essa visão ampla do texto bíblico para te ajudar no entendimento. Então, como funciona o comentário exegético? Eu estou aqui no livro de Êxodo, peguei aqui um comentário de linha exegética, um exemplo desse comentário aqui de Bolinhas, né? Geralmente o comentário exegético, ele traz, como todos os comentários, uma introdução. Essa introdução, ela foca muito na questão do por detrás do livro, né? Questão da autoria, data, propósito, faz um estudo sobre o nome do livro, sobre alguns pontos teológicos no livro, né? Então, nesse caso aqui do comentário de Bolinhas, traz até a teologia do livro aqui em desenvolvimento nessa parte introdutória, né? Então aqui a gente tem cerca
Não é um comentário tão exaustivo, né? Mas a gente tem aqui cerca de 50, deixa eu só ver aqui. A gente tem exatamente 50 páginas de introdução, tá? Para você entender um pouco, tudo e mais um pouco do livro proposto, no caso aqui, Êxodo. Então, geralmente um comentário exegético, ele vai funcionar dessa forma. Eu vou pegar aqui um exemplo, tá? De como funciona mais ou menos aqui o comentário exegético. Vou pegar aqui uma passagem, deixa eu ver aqui, que eu fiz várias marcações nesse comentário, né? Mas só para vocês entenderem como funciona essa análise exegética. Vou pegar um exemplo aqui do capítulo 3 de Êxodo. Então, geralmente o comentário exegético, ele faz um comentário amplo do capítulo, muitas das vezes ele pode comentar verso por verso. Nesse caso aqui, essa passagem em si, ele faz um panorama aqui do versículo 1, do capítulo 3, e também do versículo 2. Então está bem escrito. É um comentário que está há muito tempo no mercado, né? Então, olha só que interessante. Vou pegar aqui o texto bíblico para vocês compreenderem. E aí a gente lê em Êxodo capítulo 3, versículo 2. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. E aí a gente pega aqui o comentário, né, do versículo 2. Olha só como é uma parte exegética. O anjo do Senhor, literalmente, mensageiro de Yahvé. Como no versículo 4 fala do próprio Deus chamando Moisés no interior da sarça, anjo parece ser aqui um sinônimo reverente para a presença do próprio Deus, como nas narrativas patriarcais, tá vendo? Driver faz comentários inteligentes sobre esse versículo, citando Davidson. Angiologia avançada não parece senão nos livros apocalípticos do Velho Testamento, Ezequiel, Daniel, Zacarias. Em todo o período anterior seria melhor traduzir a palavra anjo como mensageiro e deixar ao próprio contexto a decisão quanto à natureza do mensageiro, se é humano, sobre-humano, ou se temos apenas uma referência reverente ao próprio Deus, como é aparente aqui. Tá vendo? Então, essa é a análise que o autor faz. Aí tem aqui também a parte da sarça, no meio de uma sarça. Essa palavra também aparece em Deuteronômio 33:16, que é claramente derivado dessa passagem original. Que vive na sarça não deve ser interpretado literalmente como uma crença independente de que Deus vivia naquela sarça ou em suas adjacências, mas simplesmente como uma referência à manifestação local de Deus nesta ocasião. O texto da SBB é ótimo em Deuteronômio 33:16, no caso Almeida Revista Atualizada, que foi que Moisés viu exatamente. Teria sido uma visão sobrenatural, como no caso de alguns profetas, por exemplo, Ezequiel 1, um fenômeno físico real. Se essa última possibilidade, teria ele visto uma sarça pegando fogo de fato no deserto, um arbusto chamado sarça ardente, coberto de flores brilhantes, ou ainda a luz do poente caindo em cheio sobre uma sarça e produzindo um efeito semelhante ao do fogo. Todas essas várias hipóteses têm sido oferecidas. Uma escolha não é essencial. Seja o que for que tenha acontecido, Deus usou a curiosidade inicial de Moisés para atraí-lo ao lugar. A verdadeira revelação, entretanto, não estava na sarça ardente, mas na palavra de Deus que veio a Moisés. Que estudo top, né? Então, assim faz um comentário exegético. Ele traz uma análise daquilo que o texto está dizendo de acordo com o seu contexto, de acordo com o original, no caso aqui o hebraico, né? Então, isso é muito interessante. Eu vou pegar um outro exemplo aqui para vocês. Por exemplo, né? Êxodo 3:8 vai dizer que a terra lá de Canaã é uma terra que mana leite e mel. E aqui tem um comentário sobre isso. Versículo 8, Êxodo 3, o comentário é bem organizado, né? Que mana leite e mel. Deste lá o pingar é o sentido do verbo. Esta metáfora é derivada da vida numa fazenda de gado leiteiro. As gotas de leite pingavam dos úberes das fêmeas, tão cheias que elas estão do líquido.
Essa descrição de Canaã é um sonho pastoril. Leite, coalhada, queijo e mel são produtos da terra arável, densamente colonizadas. E aí vai falar que Canaã é uma região mais árida do Sinai, ou mesmo a oásis como Cádiz, Barneia. O leite era obtido principalmente de ovelhas e cabras. Mel do hebraico, né? Tem a palavra ali, é sempre usado na Bíblia para descrever mel de abelhas. Em árabe, mel é assal, que também pode ser xarope da uva doce, fervida até a consistência da polpa da fruta, de modo que alguns têm sugerido que esse é o sentido do termo hebraico aqui. A uva, todavia, pertence à vida de cultivo, não ao pastoreio primitivo. Daí o fato dela ser evitada pelo nazireu. Tá vendo que legal, né? Vai analisando a passagem. Isso é muito legal. Em Êxodo, capítulo de número 3, quando Deus no versículo 14 diz, né? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais ele, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Aqui tem um estudo sobre isso, né? Eu sou o que sou, hebraico, Yavé. Yavé é ser Yavé. Possivelmente eu serei o que serei. Essa frase sugestiva é uma referência clara ao nome Yavé. Provavelmente é considerada uma abreviação da frase toda, como se todas as palavras fossem colocadas juntas, formando uma só. A frase certamente contém todas as vogais necessárias e as consoantes ficam bem próximas do tetagrama Yavé. De fato, né, eu sou, eu serei, é usado como uma forma do nome divino na segunda parte desse versículo. Então ele vai analisando a expressão no original. Segundo essa linha de pensamento, um teólogo aqui vê eu sou aquele que é como uma tradução possível. Também vê Oséias 1:9. Então muitas das vezes a exegese te dá essa margem de analisar outras passagens semelhantes na Bíblia para que a interpretação seja correta. Então ele analisa primeiro um texto, compara esse texto com outro texto que usa a mesma palavra, para que a gente tenha uma interpretação correta de acordo com o contexto bíblico. Isso é uma exegese correta, e aí a gente tem aqui uma explicação clara, né, sobre essa expressão. Para encerrar, mostro outra passagem aqui de Êxodo 12, né? Então o comentário exegético, o foco dele é essa análise das palavras no original, dos versículos, enfim. Então aqui, por exemplo, vai falar a respeito do fermento, né? Já que o pão lá da Páscoa, né, era um pão sem fermento. Então, olha só, o fermento parece ser um símbolo bíblico de corrupção, bem como de uma penetração completa, embora tal equação não se torne específica até o Novo Testamento. Tá vendo? Outro símbolo era a fermentação do vinho, que provavelmente explica a abstenção exigida dos nazireus e dos recabitas. Aí tem as passagens, a não ser que isso se trate de simples arcaísmo originado nos dias do deserto, quando o vinho era desconhecido. Normalmente o fermento era um pedaço pequeno de massa já fermentada que permanecia junto ao forno, pronto para fazer crescer uma nova quantidade de pão. Olha que interessante, né? Alguns estudiosos consideram essa regra como um princípio higiênico, obrigando o processo ser misturado com massa recém-preparada, né? Já que tinha que começar do zero a cada ano e uma nova limpeza deveria ser feita, já que provavelmente os utensílios ficavam embolorados e mal cheirosos. Tá vendo? Vai explicando, gente. Que legal, né? Porque muitas das vezes, para uma boa exegese, é necessário também analisar o contexto cultural da época, enfim, né? Para que você faça uma boa exegese que vai gerar uma boa interpretação do texto e aí você vai fazer uma boa exposição da mensagem bíblica, tá bom? Por isso que é importante você ter bons comentários exegéticos, como esse comentário da linha Série Cultura Bíblica, mas tem, por exemplo, outros ótimos comentários, como esse aqui, da editora Vida Nova, essa linha de comentários que também é maravilhosa, mas a gente tem outros ótimos comentários também dentro dessa linha, né? Esse aqui da Cultura Cristã, que também é muito bom, essa linha de comentários, né? Também é de linha exegética. O Champlin também trabalha muito dessa linha, né? A gente tem um exemplo dos comentários da editora Shed, enfim. Então, a gente tem ótimos materiais que trabalham dessa forma para auxiliar vocês, né? Esse comentário aqui ele é muito completo, muito rico em informações também. Olha só, ele vai muito no original também, olha que legal. Você pode pausar o vídeo aí para fazer a análise correta, para te levar a uma interpretação correta e aí também te levar a uma exposição correta
do texto bíblico. Que Deus te abençoe e até um próximo vídeo, se Deus assim permitir.